Eu sempre defendi a ideia de não há necessidade de uso de fertilizantes nem agrotóxicos, e hoje quero explicar sobre esta cultura e a forma. Muitas pessoas dizem que sem o uso de agrotóxico terá invasão de insetos. Para começar, vejam este gráfico. Este mostra o tamanho do estrago dos insetos sem uso de agrotóxicos. Veja o arroz no gráfico. A taxa de redução de colheita é menos de 30%. Se deduz que no caso do arroz não há grandes reduções. Agora a parte de cima do gráfico é a maçã. No caso da maçã é mais difícil. Portanto, no caso do arroz, não há redução menor de 30%. Seria melhor produzir arroz que agrade o consumidor pela segurança e de melhor sabor, do que arroz de difícil venda ou de menor preço por causa da qualidade, que dará maior receita ao agricultor. A vida do agricultor hoje é muito difícil. Agora esta é a diferença da colheita quando mudei para o meu sistema. No arrozal, onde foram utilizados fertilizantes e agrotóxicos até a safra passada, não houve diferença na quantidade colhida em comparação com o ano anterior. É porque havia sobra de fertilizante. No segundo ano, o volume colhido começa a cair porque o fertilizante está acabando. No terceiro ano, a pessoa começa a pensar em desistir, por ter sido enganado pelo Kimura. Mas se continuar no quarto e quinto ano, a produção começa a aumentar. Portanto, se alguém da plateia quiser aderir à minha ideia, é bom saber que o arrozal irrigado levaria ao menos 3 anos para se dar resultado. A propósito, vocês sabem o volume de fertilizantes aplicado na roça ou no arrozal irrigado que são consumidos pelas plantas? Dos 10 kg de nitrogênio aplicado, somente 1 kg ou 1,5 kg são aproveitados pelas plantas. Para onde vai o resto? Metade é gaseificada e espalhada na atmosfera. Com a aplicação de fertilizantes, dá melhor resultado, dizem. Sim, sem dúvida, mas metade já foi pelo ar, poluindo. É um assunto que se deve se pensar seriamente. Um centro de pesquisa dos Estados Unidos da América publicou um relatório em 27 de agosto deste ano, alertando que se continuar usando fertilizantes, agrotóxico e herbicida no ritmo de hoje, em pouco tempo o planeta será destruído. Enquanto o mundo inteiro não se engajar na campanha de abstenção de uso de fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas, e incentivar as culturas com materiais de melhorias do solo, não resolveria o problema do aquecimento do planeta. Ficou claro que os fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas gaseificados estão destruindo o ambiente natural. Portanto, quem está destruindo o planeta são os agricultores. Pense bem nisso. No caso da maçã, mostra que no primeiro ano ficará assim. Não é a imagem de outono, é a foto de 1º de setembro. As folhas estão doentes. Os insetos acabaram com elas. Portanto, eu não recomendo a maçã. Isso porque no passado cheguei a sacrificar a minha família. Gostaria de sugerir para começar com arroz e legumes, que estão dentro do nosso alcance. E como fazer para aderir ao meu método? É sentir o cheiro da terra. Tente cheirar você também a terra da sua roça ou do seu arrozal irrigado, na chegada da primavera após o degelo. Veja se a terra não está cheirando como se fosse terra do mato. Este é o dente de leão. Dente de leão que encontrei no caminho. Não tem nada de fertilizante nem agrotóxico, nenhum inseto. Por quê? Não foi aplicado o agrotóxico, mas não tem inseto. Este é o dente de leão da roça, de um agricultor exemplar. Faça uma comparação com o tamanho do cigarro. Apesar de ter sido aplicado fertilizante à vontade, a flor é pequena. Foi usado também agrotóxico. Atrás das folhas estão cheias de pulgões. Este é o dente de leão da minha roça. O pé tem altura de 60 cm. Tem um inseto,
porque tem inseto onde foi usado agrotóxico e não tem onde não foi utilizado. Aí eu cheguei à conclusão de que a razão não é o fertilizante e nem é o agrotóxico. E esta é a taiova, que todos conhecem. Já vieram mais de 12.000 pessoas. Na terra pisada e endurecida por todo esse pessoal, a taiova não conseguiu crescer. Veja a diferença da taiova que nasceu onde a terra não foi pisoteada. Eu acho que a planta e o capim estão dizendo que o problema não é o fertilizante. Eu não uso nada há mais de 30 anos. Todo mundo acha que minha terra se tornou estéril. Foi examinado pelo professor Sugiyama, da faculdade de Hiromai. O resultado revelou que meu terreno tem 3 vezes mais nitrogênio que as terras em torno. Quem quiser fazer a cultura à minha moda, tem uma coisa que deve fazer sem falta. Não há necessidade no arrozal irrigado. Na roça faço sem falta. Fazer um buraco no solo e medir a temperatura a cada 10 centímetros. Faço sem falta. Hoje existe termômetro digital barato e são precisos, que poderá medir com precisão. Peço que façam o mesmo também no exterior. Esta é a medida feita na Alemanha. Tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Qual a diferença de temperatura entre a superfície do terreno e o fundo do buraco de 50 centímetros? Responda-me quem souber. Fiz um buraco de 50 centímetros num local onde só havia mato. Qual foi a diferença de temperatura da superfície e do fundo do buraco de 50 centímetros? Ninguém sabe? Acham que tem a diferença de 1 grau ou não? A temperatura do terreno faz diferença na colheita. A Alemanha pratica uma agricultura orgânica bastante carinhosa, com um ambiente internacionalmente conhecido, que se tornou referência mundial. O que eu vi ali era a batata colhida no tamanho de uma bola de ping-pong. Eles disseram que este era o limite nesta modalidade de cultura. Eu não concordei. Eles ficaram bastante ofendidos, mas fizemos um buraco e medimos a temperatura. A vermelha é o meu terreno. Azul é o terreno da Alemanha, onde pratica agricultura orgânica, sem uso de fertilizantes, agrotóxicos, herbicidas e compostos há 80 anos. Com apenas 10 centímetros de profundidade, verificou-se a diferença de 8 graus. Eu apontei isso, mas eles argumentaram que não há nenhuma referência teórica a respeito. Eu sugeri a plantação de batata no mesmo terreno, e assim fizemos. Em setembro do ano seguinte, colhemos batatas com o dobro do tamanho. Por que deu a diferença tão grande? É só medir a temperatura. As plantas e legumes também não gostam de frio. É como a gente. Ninguém gostaria de tocar em metais gelados no inverno, não é? As plantas também são iguais. Plantei na profundidade de 10 centímetros, onde não há muita diferença de temperatura com a superfície. Eles plantavam na profundidade de 15 centímetros com máquinas. Quem esteve na Alemanha deve ter visto que eu me assustei quando vi aquele trator maior que uma escavadeira. Parecia um monstro. Quantos HPs tem este trator? Perguntei. Este é classe C, de 400 HP. Foi a resposta. Aqui no Japão nem tem condição de passar pela estrada. É um monstro. Um monstro desse compactou todo o terreno. As máquinas potentes têm maior produtividade, sem dúvida, mas eu penso, será que isto basta? Atualmente na Alemanha está bem divulgado o meu método de cultura. O método de abrir um buraco para plantar conforme a temperatura. E por que fazer buraco? Sim, porque é debaixo do solo. Não enxergo no interior da terra, por isso faço o buraco para poder ver. Este é o estado padrão do terreno cultivável no Japão. Máquinas fertilizantes, herbicidas, são rígidas e frias, acabam-se formando camadas contaminadas de tóxicos. Não pode destruir o arrozal irrigado. Se destruir o arrozal, torna-se um arrozal que não consegue reter as águas. Esse é o método para a roça. Teve uma pessoa que fez isso no arrozal. Ficou quase 2 anos sem produção, por falta de água.
mesmo que jogasse todos os dias. Isso é só para as roças. O solo rígido e frio deve ser destruído. A operação se faz com máquinas. Dependendo do local, a máquina não poderá ser usada. E também a camada desejada não é sempre de profundidade uniforme. Portanto, deve usar outros instrumentos mais apropriados. No ano passado, o grupo de pesquisadores da Faculdade de Agronomia da Universidade de Tohoku descobriu que debaixo da camada rígida e fria existem muitos nutrientes não utilizados. Portanto, pense bem, fique sabendo que não é impossível. O que utilizar para destruir a camada rígida e fria? Este é um exemplo do pomar de maçã em Tono, província de Iwate, que foi mostrado antes. A parte enrijecida pela pulverizadeira está sendo destruída com o trigo. Está plantando trigo. Em volta das macieiras estão sendo plantadas as leguminosas. Neste local foi utilizado a ervilhaca, que antigamente encontrava-se em qualquer lugar. Ultimamente já não se vê mais por causa do uso de herbicidas, agrotóxicos e fertilizantes. É uma das plantas em extinção. A ervilhaca é igual aos grãos, tem a função de fixar os nutrientes da atmosfera. Eu plantei a ervilhaca porque ela não cresce muito e não atrapalha os trabalhos. E agora está começando a dar frutos. Esta é a minha roça. Foi fotografada em outubro deste ano. Estes furos. Os furos que existem nas folhas. Quem poderia ter feito? Não foram os insetos. Estes furos foram produzidos com a eliminação da doença pela própria planta. Não acredita? Este assunto também foi pesquisado pela Faculdade de Hiromai. Neste ano foram feitas pesquisas colocando bactérias nas folhas, e elas curaram e derrubaram. Em hipótese nenhuma, isso não acontece nas macieiras que usam fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas. Os testes foram feitos em 300 folhas, e em todas deram o mesmo resultado. O mesmo acontece com o corpo humano. Eu acho que as doenças leves, o próprio corpo se encarrega de eliminá-la. A macieira faz tudo isso mesmo para dar uma única fruta. E outra, eu costumo fazer essa pergunta em qualquer lugar do país onde eu visito. É o assunto que todo mundo aprendeu no primeiro ano do curso primário. Que a joaninha é um inseto útil, porque come os pulgões. Lembram-se disso? Bem, então quantos pulgões ela come num dia? Vocês confirmaram. Eu andei pesquisando, mas não comem quase nada. As larvas pequenas comeram 5 ou 6. Estas gostam de pulgões. O tamanho de 1 a 5 milímetros são as larvas detectadas por todos. São as larvas das moscas e mutucas. Essas moscas e mutucas que são desprezadas que comem os pulgões. Eu acho que o autor do livro didático talvez tivesse se esquecido de fazer essas pesquisas antes. Eu estou pensando em pedir para tirar do livro didático. Esta aqui é a minha maçã deste ano. Esta é a raiz da soja. No pequeno grão que existe na base da raiz mora um micro-organismo, denominado bactéria do nódulo de raiz. Este micro-organismo ajuda a fertilizar o solo, por isso eu os aproveito. Para que plantar trigo? É que absorve os fertilizantes, agrotóxicos e herbicida, ao mesmo tempo em que destrói aquela camada rígida, fria do solo. Do outro lado está o tomate. Ao lado do tomate foi plantada a soja. E esse tomate está plantado deitado. Há um tipo de barba no caule, e por estar deitada, ela torna-se uma raiz e absorve os nutrientes do solo. Se quiser, experimente na próxima primavera. Sabe até onde cresceu esse tomateiro? Chegou a 10 metros. Ficou assim. Não tem doença nem inseto. É surpreendente. Não tem inseto ou doença, porque não foi utilizado fertilizantes e agrotóxicos. Sim, este é o milho. Planta soja entre o milho e assim ele cuida do milho. É por isso que os pulgões não chegam. Muitas vezes se vê aglomerado de pulgões na barba do milho. Flor unissexual masculino. É o resultado do excesso de fertilizantes aplicados com o intuito de ter melhores colheitas. Aqui não tem nenhum pulgão.
O perigo é o uso de composto de estrumes de animais na agricultura orgânica. Dizem que o composto é seguro, mas é pura balela. Usar o composto na primavera que foi feito no ano anterior é absurdo. Gostaria que lembrasse da palavra nitrito de azoto. Nitrito de azoto é dito como o principal agente das doenças. É o elemento mais nocivo que é encontrado no composto imaturo. E esta é a carne da vaca utilizada na ocasião dos Jogos Olímpicos de Pequim, com o uso de rações da empresa Labojaneta S.A. Daí eu pergunto a vocês, sabe como era forrado o curral? Sim, a resposta é excremento. Na agricultura natural não se usa o composto de estrumes, mas para os agropecuários, a solução de excrementos que são produzidas em grandes quantidades é um problema sério. Por que está plano? Ninguém aplanou isso? Acabou ficando plano porque as vacas se deitaram e se arrastaram. Quero chamar a atenção de vocês pelo fato de não ter ovos de moscas. Não cheiram mal. No passado, há uns 20 anos, houve casos de mortes de grande número de crianças na fase de desmame nos Estados Unidos e na Europa. Qual foi o motivo dessas mortes? Isso foi até publicado em livros. Foi porque alimentaram de papinhas que continham nitrato de azoto decomposto, oriundo de composto de estrumes imaturos. O sintoma dessa doença deixa o rosto roxo e morre soltando espumas pela boca como um caranguejo. Portanto, os compostos devem ser usados completamente maduros. Os compostos imaturos não são compostos, dão o nome de esterco de curral, adubo de excrementos e palhas apodrecidas. Apodrecer significa putrefação. Decomposição é diferente de putrefação. Deixar o cogumelo comprado no supermercado por muito tempo na geladeira começa a criar bolor. O cogumelo colhido na mata não cria bolor, mesmo que fique esquecido na geladeira por muito tempo. Dá toda essa diferença, portanto, deve tomar muito cuidado com os alimentos. Como mostrei antes, a Hashiro Kaihatsu está fazendo a divulgação da forma de cultura que estamos praticando com esta placa, para levar o conhecimento para todas as pessoas do país. Vamos incentivar a cultura desse tipo na planície de Tsugaru centralizado em Gozo, Kawara, onde reúne ótimas condições. Na Coreia do Sul, está sendo incentivado a agricultura sem uso de fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas, como política nacional. A rentabilidade do agricultor hoje está péssima. Não pode se conformar com isso. Já dispomos de local tão favorável, e os consumidores estão à espera de arroz do gosto deles. Vamos nos empenhar na produção de arroz desse tipo e legumes na zona de Gozo Kawara. E vamos devolver o rio Iawaki com caranguejos, do rio que existiu antes das nossas gerações. O que eu fiz até agora não é tudo. As novas técnicas, as novas ideias nascem com a participação de todos. Se novas técnicas fossem criadas com a participação de todos, seriam grandes legados às novas gerações. E ainda, não está totalmente maturado. Será aplicado na roça, depois revirado por 3 anos. Não é para preparar no outono e de usar na primavera. Esta é, como todos conhecem, o depósito de composto da granja Tokigawa. A pessoa que está cheirando é o presidente da cooperativa. Fui eu que tirei as fotos, mas fui ver também de perto. Não tem cheiro nenhum. Na agricultura natural, não costuma usar os compostos de estrumes de animais, mas se for usar, deixará maturar completamente. Não atraem os insetos e permite produzir alimentos seguros. O instrutor é o funcionário Hamata, que recebeu instruções sobre mini tomate do Sr. Kimura no ano passado. Os materiais são esses. São todos facilmente adquiridos em um home center. Escolha os canteiros mais fundos. Vamos começar pela preparação da terra. Para facilitar a drenagem, vamos colocar pedrinhas no fundo do canteiro. Até aqui foi muito fácil. Termina com a colocação de humo para facilitar as atividades de micro-organismos. Vamos plantar as mudas agora. Para começar, vamos com a tesoura. Para que precisa de tesoura?
Neste cultivo será plantado no sentido horizontal. O que significa plantar deitado? Aqui tem barbas. Plantando deitado, elas se tornam raízes. Quando essas raízes se desenvolvem, absorvem os nutrientes do solo e crescem bem. É por isso que não há necessidade de fertilizantes químicos. Bem, agora é só cobrir com a terra. Pode cobrir totalmente, deixar só a pontinha de fora. Se deixar deitada, pode ser atacada por insetos. Vamos colocar um travesseiro para facilitar a posição para dormir. Pessoal, até aqui eu consegui fazer isso. O trabalho não terminou ainda. Como? Já está plantada, não é? Tem mais uma para plantar junto. Plantar junto o quê? Esta aqui. Tem a impressão que terá briga por nutrientes entre elas, não é? Na verdade, esta parte da raiz da soja é importante. Esta foto da parte da raiz da soja. Dá para enxergar pequenos grãos redondos. Nesses grãos moram os micro-organismos denominados bactérias do nódulo de raiz, que têm a função de fertilizar o solo. É uma história fantástica. As bactérias do nódulo de raiz trabalham e o tomateiro se desenvolve absorvendo os nutrientes produzidos por elas. Então, a soja não atrapalha, mas ajuda o desenvolvimento do tomateiro. Nos dois lados da muda do tomateiro foi semeado um grão de cada lado e terminou a plantação da agricultura natural. A propósito, o Sr. Hamada plantou no canteiro de flores existente aqui. Teve boa colheita de ambos, mesmo sem uso de fertilizantes agrotóxicos com auxílio só da soja. Disseram que o mini tomate estava muito doce e saboroso.